Tanto quanto sabemos, João foi o mais novo dos 12 discípulos de Jesus. Ele também era conhecido como aquele a quem o Senhor amava. Talvez porque quando foi chamado por Jesus, era ainda bastante jovem e recebeu uma atenção especial do Mestre. João também foi aquele discípulo que alcançou idade avançada. Ele não foi martirizado por causa da fé, ele não foi morto por causa da fé, como os demais. Claro, João também foi perseguido, foi preso, mas em idade avançada faleceu de morte natural. Deus Espírito Santo também usou o apóstolo João para escrever 5 dos livros que nós encontramos na Bíblia. O Evangelho de João, as 3 epístolas de João e ainda o livro do Apocalipse. João escreveu e relatou talvez os mesmos fatos que nós encontramos em Mateus, Marcos e Lucas. Muitos desses fatos João também relatou. No entanto, ele fez uma abordagem diferenciada da vida e da missão de Jesus. E isto aparece também nas suas epístolas. João é conhecido como o discípulo do amor, ou o apóstolo do amor. Aquele que já em idade avançada ainda orientava a igreja e incentivava a igreja com aquelas palavras que também estão nas suas epístolas. Filhinhos, não amemos só de palavra, não amemos só de boca para fora, mas amemos de fato e de verdade. E foi na sua primeira epístola que o apóstolo João declarou com todas as letras: Deus é amor. E então acrescentou: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E eu chamo a atenção para esta frase: aquele que ama é nascido de Deus. Deus é amor. Só que o ser humano, em sua razão, pergunta: cadê o amor de Deus? Se Deus é amor, por que existe tanto ódio e tanta violência neste mundo? Pois é exatamente em meio a este mundo de ódio e de violência que se manifesta o amor de Deus. O amor de Deus e o amor que vem de Deus, ele é visível exatamente neste mundo, onde está presente o ódio, onde está presente a violência e todas as outras consequências que o pecado traz. Por exemplo, nós sabemos muito bem que a luz é notada onde existe a escuridão, correto? Assim também o amor de Deus, ele é visível no mundo em trevas, ou ele é visível no mundo onde o pecado está presente. E o amor de Deus, ele se tornou especialmente visível com a vinda de Jesus Cristo ao mundo. E o próprio Senhor Jesus explica isto quando diz: Deus amou o mundo. Deus deu o seu Filho. Deu o seu Filho para que ele sofresse o castigo em lugar de todos os seres humanos. Deus enviou o seu Filho, não para que ele julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Observaram os verbos? Deus amou o mundo, Deus deu o seu Filho, Deus enviou o seu Filho. Para onde? Para quem? Para o mundo. E o mundo inclui todos os seres humanos. Deus não enviou um Salvador para aqueles que o amam, mas Deus enviou um Salvador ao mundo.
E aí está expresso o amor de Deus que brilha dentro deste mundo, onde existe ódio, onde existe violência. Este amor de Deus também pode ser visto na vida dos cristãos, ou deveria ser visto na vida dos cristãos. Pensem comigo, vamos entender isto. Amar os amigos e aqueles que nos fazem bem é uma coisa natural, concordam? Jesus disse isto. No seu Sermão do Monte, ele fez a pergunta: se vocês amam apenas aqueles que os amam, que diferença isso faz? Que recompensa vocês terão? Se vocês saudarem apenas os amigos e os irmãos, que valor tem isso? Pergunta Jesus. Os publicanos e os gentios fazem o mesmo, conclui o Salvador. Ou seja, todo mundo faz isso. Todas as pessoas, independentemente se são cristãos ou não cristãos, amam os seus amigos, amam aqueles que lhes fazem o bem. Mas então, qual é o diferencial do amor de Deus neste mundo? Jesus disse, também está lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, eu vou ler: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que vocês são filhos do Pai de vocês que está nos céus. É assim que os cristãos demonstram que são filhos do Pai que está nos céus. Bom, isso aí já não é uma coisa natural. Esse jeito de amar até os inimigos, de orar pelos que perseguem, esse jeito de amar precisa ser criado em nós. Este amor precisa ser derramado em nossos corações, como está na epístola de Paulo aos Romanos. Para viver assim, eu diria, a gente tem que nascer de novo, não é verdade? Pois esse é exatamente o ponto. É o ponto que Jesus Cristo aborda com Nicodemos, conforme a leitura do evangelho deste culto. Nicodemos era um dos mestres dentro do povo de Israel. E ele viu em Jesus um mestre enviado da parte de Deus, exatamente por causa dos milagres e dos sinais que Jesus realizava. Só que Nicodemos não tinha uma compreensão do reino de Deus. Isso era algo estranho para ele, porque ele estava acostumado a ensinar leis, regras, cumprir cerimônias. Por isso Jesus vai direto ao ponto e lhe diz: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ainda acrescentou: Nicodemos, não te admire de eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Quando nós nascemos dos nossos pais, nós aprendemos a fazer as coisas que são naturais da vida terrena. Entre elas, aprendemos a amar aqueles que nos amam, a amar aqueles que nos fazem o bem. Nós conseguimos ver nossa vida apenas no plano terreno, mas ainda não conseguimos compreender as coisas do reino de Deus, nem ter esperança da vida eterna. Isto precisa ser criado em nós. E isto vem do alto, diz Jesus. Isto é obra do Espírito Santo. O pecado, o mal, esses são naturais na sua vida. Esses nós temos desde o nascimento e mesmo desde antes de nascer. Como explicou o salmista Davi no Salmo 51, eu nasci na iniquidade. E o pecado está presente na minha vida desde a minha concepção. O apóstolo Paulo descreve esta realidade humana com outras palavras. Está lá em Efésios capítulo 2. Ele afirma: naquele tempo vocês estavam sem Cristo,
sem esperança e sem Deus no mundo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, vos deu vida. Ou seja, a vida que vem do alto, a nova vida, o novo nascimento. Isto, repito, vem do alto, é obra de Deus Espírito Santo. E diante da dificuldade que Nicodemos tinha de compreender isto, Jesus lhe disse: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, quem nasceu de seres humanos que são pecadores, igualmente é um ser pecador. Mas aquele que nasceu pela ação do Espírito Santo, esse agora é uma nova pessoa. Esse é um ser onde o Espírito Santo habita. Ele é uma vida guiada pelo Espírito Santo. E isto vem de Deus. E como Deus faz isso? Como o Espírito Santo cria esta nova vida? Jesus responde: pelo lavar regenerador e renovador do batismo. E também pela palavra de Deus, pela poderosa palavra de Deus que cria a fé e também mantém a fé. Podemos ver isso em Romanos 10. A fé vem pelo ouvir e ela é fortalecida também pelo ouvir. E é pela comunhão ou na comunhão com esta palavra que a nova vida é fortalecida nos filhos de Deus. Nós nem sempre conseguimos ver e entender e perceber como isto acontece. É o Espírito Santo que está no comando. E ele dirige, e ele, pelo batismo e pela palavra, age na vida das pessoas. Jesus disse que isso é que nem o vento. O vento sopra. Nós não podemos dominar o vento. Nós nem sempre podemos perceber de onde vem o vento e para onde ele vai. E assim diz Jesus, é todo aquele que é nascido de Deus. Porém, um detalhe importante: nascer de novo não significa que agora não pecamos mais, que agora somos perfeitos. Não, pelo contrário. O pecado ainda habita em nossa natureza humana. Mas o cristão, aquele que nasceu de novo, ele agora, guiado pelo Espírito Santo, ele tem condições de lutar contra o pecado. Ele tem condições de vencer o pecado. Ele tem condições de se arrepender e viver continuamente a nova vida. Para que a nova vida apareça cada vez mais e para que as obras de amor se manifestem cada vez mais na vida daquele que nasceu de novo pela ação do Espírito Santo. Como disse no início do culto, hoje nós lembramos, no domingo da Santíssima Trindade, o fechamento do ciclo festivo do calendário religioso, que começou com o Natal, depois a Páscoa, a Ascensão, o Pentecostes, e agora vivemos esse tempo pós-Pentecostes. E nesse tempo, nossa atenção se volta especialmente para a missão que Cristo deixou para a sua igreja aqui na terra. A missão que ela realiza guiada pelo Espírito Santo. E esse é o tempo em que a igreja agora espalha o amor de Jesus, para que o amor de Jesus brilhe no mundo em trevas, para que o amor de Jesus se mostre lá onde o pecado está, lá onde o ódio está, lá onde o mal se manifesta, que lá possa ser demonstrado o amor de Jesus. Espalhar as obras do amor de Deus e fazer novos seguidores, batizando-os e ensinando-os. Está aí o nosso desafio. Quando Deus chamou o profeta Isaías, Isaías entendeu: eu não sou digno disso.
porque ele olhou para dentro de si e entendeu, ele é pecador. E como é que ele pode subsistir diante de Deus e como é que ele pode fazer a obra de Deus? Então Deus o purificou e diante disso Isaías reagiu e disse: Senhor, precisas de alguém? Aqui estou, envia-me a mim. Que Deus também nos ajude a praticar as obras de amor. Amém.